Olá, meus alunos do EJA 3 de História, né? Eu sou o professor Regis, tá certo? De História, e a gente vai conversar aqui um pedacinho, né? Sobre a questão do tempo na história, como ele é importante, né? Espero que vocês estejam acompanhando as aulas, tá certo? E sempre fazendo as atividades, e nos encontrando sempre no período da noite, tá certo? Pois vamos lá, conversar um pouquinho sobre essa questão do tempo na história, tá certo? Vamos lá. Bom, pessoal, lembra do historiador que eu falei na aula passada? É aquela pessoa que vai buscar o quê? Vestígios do passado para contar como tudo aconteceu. Tranquilo? Então, sempre que o historiador ou qualquer pessoa, tá certo, investiga um fato histórico, tá certo? A gente procura situar ele aonde? No tempo, né? Faz pouco tempo, muito tempo, tá certo? Então, é, esse elemento tempo, ele é muito importante para a gente fazer situar no tempo o acontecimento histórico. O tempo e a história são elementos que são profundamente, como a gente falou para vocês, relacionados, né? E é um elemento que auxilia a compreensão da história vivida pela sociedade que já existiram, né, no tempo. Então, toda a vida, quando a gente falar na história, a gente vai estar se relacionando ao tempo, tá certo? Como a gente diz, eles estão profundamente relacionados, tá certo? Então a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre essa questão do tempo, tá certo? Vamos lá. Primeiro, primeiro fato, né? Nós, quando trabalhamos com tempo, nós temos que ter o que? As medidas de tempo, tá certo? Quais são as medidas de tempo? Dia, mês, ano, século e milênio, tá certo? Repetindo, as medidas de tempo: dia, mês, ano, século e milênio. Então, quando a gente fala em dia e mês, né, normalmente é uma história bem recente, né? Ano já é mais ou menos, século, né? Para medir o tempo, muito tempo passado, e milênio mais ainda. Então, vamos recordar, não é? Quais são as medidas de tempo que são utilizadas para a gente situar os acontecimentos, pessoal? Vamos lá comigo. Dia, mês, ano, século e milênio, tá certo? Então, os homens, desde os tempos atrás, né, eles percebiam que, com a passagem do tempo, né, eles começaram a observar a mudança do dia, a mudança da noite, das estações, né? Então, eles começaram a criar instrumentos, né, para a medição do tempo, tá certo? Então, veio o calendário, o relógio mecânico, o relógio solar, a ampulheta, tá certo? As clepsidras, tá certo? Então, vejam, né, as medidas de tempo, né, são dois fatos que estão bem relacionados e a gente tem que saber. Ó, as medidas de tempo: dia, mês, ano, século e milênio. Mas como é que você vai fazer essa medição? Através dos instrumentos. Quais são os instrumentos? O calendário, o relógio, tá certo? O relógio solar, o relógio mecânico, a ampulheta, tá certo? Então veja como é simples. O historiador, ele precisa, né, de situar os acontecimentos o quê? No tempo, tá certo? E eu vou ter que medir esse tempo. Como é que eu vou medir o tempo? Através de dia, mês, ano, século, correto? E quais os instrumentos que eu vou utilizar para essa medição? Posso usar o calendário, o relógio mecânico, o relógio solar, a ampulheta, a clepsidra, tá certo? Então vejam, tá certo? É lógico que hoje os instrumentos estão mais, né, aperfeiçoados, mas a história ela começa com esses elementos. Vamos aí mais uma vez para fixar as medidas de tempo: dia, mês, ano, século e milênio. Os instrumentos de medição: calendário, relógio, aí o relógio mecânico e o relógio solar, a ampulheta, tá certo? Então vamos lá, firme e forte. Bom, a história que a gente vai estudar no decorrer do EJA 3 e do EJA 4, ela foi dividida em períodos para a gente melhor entender,
certo? Depois dessas aulas iniciais que nós estamos tendo, nós vamos começar a estudar o quê? A pré-história, tá certo? Então, né, o tempo ele vai ser dividido em espaços, em pedaços. O primeiro deles que nós vamos estudar é quem? A pré-história. Então, a história ela é dividida, né, da maneira tradicional, em primeiro o quê? Na pré-história, que ela vai ter a subdivisão do período paleolítico, neolítico e idade dos metais, que a gente não vai se preocupar, né? Que inclusive é até o nosso próximo assunto, tá certo? Mas a gente tem que lembrar que foi dividido o quê? Em pré-história, inicialmente, que essa pré-história é dividida em paleolítico, neolítico e idade dos metais, mas como eu disse para vocês, não se preocupem ainda com isso. Depois, eu tenho a história, a Idade Antiga, pré-história, Idade Antiga, né, que vai, né, da invenção da escrita até a queda do Império Romano. Mas não se preocupa com essas datas, com esses fatos. O importante é você saber que a história está dividida o quê? Em pré-história, Idade Antiga, né? Depois da Idade Antiga, nós vamos ter o quê? A Idade Média, que é marcada por uma série de considerações preconceituosas da Idade Média, mas que isso, como eu te falei, não é o importante agora. O importante agora é você saber que a história foi dividida em quê? Em pré-história, Idade Antiga e Idade Média. Termina aqui? Não, tem mais, né? Depois da Idade Média, eu tenho o quê? A Idade Moderna, tá certo? Que vai ter vários, né, acontecimentos que vão marcar a Idade Moderna. Dentre elas, vai ter o que? A Revolução Francesa. Né? Ela termina com a Revolução Francesa, que a gente também vai estudar a Revolução Francesa, certo? Lá no EJA 4, tá certo? Vamos lá. Aí, depois da Idade Moderna, eu tenho a Idade Contemporânea. Então, muita gente se engana, pensa que a gente está na Idade Moderna. Não, nós estamos o quê? Na Idade Contemporânea, que é depois da Revolução Francesa até os dias atuais. Tranquilo? Então, vamos relembrar aqui o que a gente já conversou hoje, né? Que a história, né, ela vai ter como um grande auxiliar, como um grande elemento relacionado o tempo. Então, quando a gente estudar história, a gente vai estar sempre relacionando o quê, pessoal? O tempo. Como é que eu posso medir o tempo? Através de dia, mês, ano, séculos e milênios. Bom, e quais são os instrumentos que eu possa vir a ter para a medição desse tempo? O calendário, o relógio, que pode ser o mecânico solar, a ampulheta, a clepsidra, tá certo? São esses os instrumentos de medição do tempo. Convencionou-se dividir a história em partes, né? A famosa pré-história, que vai ter a subdivisão, mas como eu falei para você, a gente não vai mexer nisso agora, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, que é a qual nós estamos até os dias atuais, tá certo? Bom, o calendário utilizado por nós, pessoal, é o calendário cristão, tá certo? É o calendário baseado no que o Papa Gregório, né, criou. Vamos ver o que, o calendário cristão fala. É o calendário mais usado no mundo atual. Mas preste atenção, ele não é o único, ele é o mais usado, mas ele não é o único, tá certo? Este calendário é um calendário solar baseado na rotação da Terra em torno do Sol, né? E ele é baseado, né, no ano de nascimento de Cristo, por isso que ele é um calendário chamado cristão. Esse acontecimento marca o primeiro ano do calendário. Aí tem aquele negócio que quando você observar, aí tem uma data, aí tem AC, e tem uma data depois DC, né? AC é o nascimento de Cristo. Tudo que foi depois do nascimento de Cristo é DC, depois de Cristo. Tudo que é antes do nascimento de Cristo é o que? AC, tá certo? Então, repetindo, AC, antes de Cristo, anos anteriores ao nascimento de Cristo,
tá certo? DC, depois de Cristo, anos posteriores ao nascimento de Cristo, tá certo? Então, vejam, então, o calendário mais utilizado hoje em dia é o quê? É o calendário cristão, é este calendário nosso. Só existe esse? Não, pessoal. Existem vários outros tipos de calendário. Existe o calendário muçulmano, existe o calendário chinês, tá certo? Mas a nossa sociedade utiliza o quê? O calendário cristão, tá certo? Que tem como base o quê, pessoal? O nascimento de Cristo. Correto? Prosseguindo. E a contagem dos séculos, né? Isso a gente vê no dia a dia e é importante a gente saber, tá certo? Então, você vai aprender aqui para o resto da sua vida, tá certo? A cada 100 anos, tá certo? É um século. Então, quando eu falo um século, é um conjunto de quê? De 100 anos, tá certo? Bom, o primeiro século vai do ano 1 ao ano 100. Sem nenhum mistério, tá certo? Bom, aí vamos lá. Como é que a gente vai fazer para identificar os séculos, tá certo? Primeiro, se o ano terminar em 00, você corta os 2 zeros e o número que sobrar é o século. Então, por exemplo, o ano de 1500, eu corto os 2 zeros, então nós estamos no quê? No século XV. No ano de 1700, eu corto os 2 zeros, eu estou no quê? No século XVII. No ano 2000, né, nós cortamos e estamos o quê? No século XX, tá certo? Agora, quando os dois números não for 00, você continua cortando os dois últimos números, só que o que sobrar, você acrescenta mais um. Então, no ano 1532. Eu corto lá, não sobrou 15. 15 mais 1 é o quê? 16. Então, nós estamos o quê? No século 16. No ano de 1798, corto os dois últimos, tá certo? Não tem 17? Mais um, século 18. O ano de 2024, ou 2004, corto os 20, mais um, século 21. E o nosso ano, por exemplo, vamos ver se você aprendeu, tá certo? Vou pegar até uma canetinha aqui para a gente fazer, tá certo? Fica bem explicadinho para vocês. Nós estamos o quê? No ano de 2000, olha aí, eu ainda aprendo a escrever com essa caneta, viu, pessoal? 2021, tá certo? Beleza. Estamos aqui no ano de 2021. Regis, qual é o século que nós estamos? Qual é a regra? Eu corto as duas casas decimais, né? E vou acrescentar mais um, tá certo? Ó. Então, eu estou o quê? No século 21, tá certo? Regis, mas não era no século 20? Pessoal, a gente repete o número quando for 00, mas não é 00. Então, a regra é essa, né? Se eu estou no ano 2000, tá certo? Ó. Aí eu corto os 2 zeros e eu posso dizer século 20. Agora, se não for 00, eu corto e acrescento 1, tá certo? Tranquilo? Vamos lá. Então, o nosso bate-papo hoje era para você ficar atento em relação a essa questão do tempo. Antes da gente terminar, vamos relembrar aqui o negócio da contagem dos séculos. Cada século, né, tem a duração de quantos anos? 100 anos. Se você olhar para o número e ele terminar em 00, você tira os 00 e tem o século. 1500, tirou o 00, século XV. 1700, tirou o 00, século XVII. Ano 2000, tira o 00 e fica século XX. Ano 1532, opa, já não é 00. O que é que eu faço? Eu tiro os dois últimos e acrescento mais um. Então, é século XVI. 1798, não é 00, corto e acrescento mais um, 18. Século 2024, não é 00, tiro, então é século 21. O ano que nós estamos, 2021. Tiro o 21, sobrou 20.
mas não é 00 mais 1. Então, nós estamos o quê? No século XXI, tá certo? Então, com isso, você vai responder as perguntinhas que eu fiz, 4 perguntas, tá certo? Teve dúvida, você assiste novamente o vídeo para poder responder as perguntas, tá certo? E tem lá um textozinho também para lhe ajudar. Lembra, sempre do texto é a mesma coisa que passou aqui na nossa videoaula. EJA 3, estamos juntos, fazendo atividade toda a semana, ok?